Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance e hoje, com muita alegria, estou recebendo aqui um comunicador nato, Bob Floriano. Tudo bem, Bob? Graças a Deus, tudo bem, tudo ótimo. Poxa, estou muito feliz aqui de você ter aceito o convite para participar do Vida e Performance e eu já queria engatar uma pergunta para você, que é a seguinte: você começou, pelo que eu tenho notícia, né, a sua carreira na rádio, lá no início, nós estamos falando aí de praticamente 40 anos, no início dos anos 80. Exatamente 40 anos. Exatamente 40 anos. Foi a sua primeira experiência profissional? Foi na rádio mesmo, Bob? Eu estava trabalhando há alguns meses no escritório de arquitetura e urbanismo, que era essa a minha carreira, né? Essa era a minha vontade de fazer. Eu trabalhava no escritório de arquitetura e decoração e estava fazendo FAAP Artes Plásticas, né? Nessa época, 1980, eu escutei a Rádio Cidade. A Rádio Cidade, que já tinha 3 anos no Rio de Janeiro, era um projeto do Jornal do Brasil. E estreou em São Paulo, no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, de 1980, 25 de janeiro. E eu comecei a ouvir a rádio, alguns meses já ouvindo a rádio, e me apaixonei pela rádio porque ela transformou a comunicação que tinha no rádio FM. O FM, se as pessoas não sabem, deixa eu contar um pouquinho da história. Década de 50, nos Estados Unidos, a frequência modulada era utilizada simplesmente para você mandar um sinal para o transmissor. Então, do estúdio para o transmissor, usava a frequência modulada para mandar um sinal lá para o transmissor mandava longe, porque o estúdio não era junto das antenas, né? Sim. E aí eles perceberam, mas dá para a gente usar esse sinal. E começaram a vender esse sinal para consultórios médicos, para empresas, colocando só música. Só música. Aí começaram a comercializar isso e criaram uma banda específica de 88 a 108 e assim começou o rádio frequência modulada há muito tempo atrás. Poxa, mais de 40 anos, quase uns 80 anos atrás, né? Não. E aí, a frequência modulada, ela veio de uma forma no Brasil também, como aquela rádio companhia de só música. FM era música de elevador, era música de consultório médico. E uma grande emissora em São Paulo tornou-se o símbolo da rádio de consultório médico, a rádio chamada Escala 99. Nossa, meu, que era o tema deles e a locução era pesada, né? Sim, você ouvir Escala 99. Era esse modelo de rádio que tinha. Logicamente que em 1980 tinha outras rádios mais pop, né? No caso da Jovem Pan, Transamérica, a própria difusora, que era um sucesso no AM, tinha a difusora FM. Pois bem, Antena 1 já existia nessa época. Antena 1 já existia desde 77, 78, né? E tocando músicas, e tinha contatos imediatos no sábado à noite, o pessoal fazendo paquera na Rua Augusta, e os recadinhos que o Arnaldo Sacomani, finado Arnaldo Sacomani, que foi embora há pouco tempo, ficava lendo os recados de uma pessoa para outra, era uma febre, né? Onde que eu quero chegar com isso? A Rádio Cidade, quando começou em 80, ela transformou a comunicação do rádio FM. Qual era essa comunicação? A coisa conversada. Era o companheiro, era o cara que conversava, que tinha um papo legal, e a programação também era bem diferente das outras emissoras. Isso porque em 77, quando estreou no Rio de Janeiro, ela já vinha com uma bagagem, com uma experiência muito positiva. Quando estreou em São Paulo, ela já estava com uma musculatura muito boa. A turma do Rio, turma da cidade do Rio, turma da cidade de São Paulo, então criou-se a turma da cidade. Quando você ouvia o rádio e tinha uma turma, você queria fazer parte dessa turma. Então, é um princípio muito interessante, e isso eu coloco no meu livro, Quem Fala Bem Vende Mais, que é um princípio que o Silvio Santos sempre usou. A frase dele, emblemática, tem muita coisa por trás disso,
que é a frase minhas colegas de trabalho, oi! Por quê? Ele destrói o abismo que existe entre o comunicador, o artista, o astro, o cara que está no rádio, com aquele estigma todo, aquela coisa meio secreta, quem seria esse cara? O abismo que existe entre esse personagem e o público ouvinte. O Silvio Santos, quando ele fala minhas colegas de trabalho, ele está colocando o público dele, seja do rádio, da televisão, do palco, junto dele no palco, e ele vai também para junto da plateia. Quando você cria esta comunicação, esta identificação com o seu público, você tem audiência. Porque as pessoas se sentem representadas pelo veículo de comunicação, no caso, pelo comunicador ou comunicadora, se sentem representados, nada o distancia. Eu gosto de ouvir essas pessoas, eu gosto desse cara. Então entenda que quando colocaram a turma da cidade, o ouvinte queria fazer parte daquilo. Qual é a consequência? Eu ouço hoje, ouço amanhã, ouço mais tempo do que as outras emissoras, porque meus amigos estão ali. Eu faço parte dessa turma. Para que eu vou abandonar essa turma? Então você consegue algo que é muito importante nas vendas, que é fidelidade do cliente. Isso é um tratamento que você dá. Isso em vendas é fantástico, né? Você dá um tratamento, você dá importância, você demonstra interesse pelo teu ouvinte, ele te devolve com audiência. E a Rádio Cidade, ela conseguiu um magnetismo e todo mundo ouvia. Já nos primeiros meses, ela fez uma diferença enorme em São Paulo. E eu era um dos ouvintes. Só que tinha uma diferença, eu como ouvinte, dos meus colegas ouvintes ou qualquer outro ouvinte. Qual era a diferença? A voz, o conhecimento de música, inglês, comunicação. Eu queria trabalhar com isso. Só que antes de surgir a Rádio Cidade, em 77 aproximadamente, a minha voz de adolescente começou a mudar e começou a virar essa voz que você ouve hoje. Por quê? Porque meu pai tem essa voz, meu avô tinha essa voz, meus tios tinham essa voz, meu sobrinho, Tiago Barbosa, da CBN, tem essa voz. Então, é uma coisa que eu herdei geneticamente e agradeço o Papai do Céu por essa oportunidade e meu pai que deixou esse gene para mim. Imagine só se eu tivesse a altura do meu pai, 1,80, mas a voz da minha mãe. Eu não estaria aqui conversando com você. Então eu sou baixo, tenho 1,68, não sou alto como meu pai, mas eu tenho a voz dele. Isso valoriza o trabalho. As pessoas gostam de ouvir, não é voz grossa, gostam de ouvir sons harmoniosos. Não adiantava eu falar grosso e não falar bem, não modular adequadamente, não dar as pausas para o meu ouvinte. Dito isso, eu já estava com essa voz e queria trabalhar com isso. Só que meu pai não queria, meu pai contador, hoje advogado também, não queria que eu trabalhasse com alguma coisa de arte, porque sempre vai pensar, você não vai conseguir dinheiro, essa turma é tudo maconheiro. Mas naquela época, né, Bob? Ainda mais essas crenças todas, elas continuam existindo. Depende de você fazer parte dessa crença ou não. Mas era muito difícil explicar para ele isso. Então fui tentando e nada de conseguir. Até que, ouvindo a Rádio Cidade, trabalhando no escritório de arquitetura, dependendo do meu pai para pagar minha faculdade e tudo mais, eu ouvi o Edmir Rabelo dizendo: você é ouvinte da Rádio Cidade, quer fazer parte da nossa turma? Venha cá fazer um teste até hoje, 5 da tarde. Não perca essa oportunidade. Uau! Eu estava de carro da minha mãe e corri para a Rádio Cidade, que eu não sabia onde era. Fui parar na Rádio Capital. Não sabiam informar. Só que eu precisava e queria. E uma das coisas que eu aprendi com as pessoas que me criaram, além dos meus pais, a minha avó, a Maria e o Joaquim, eu quero, eu posso, eu consigo porque eu mereço. Isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. Eu quero, eu posso, eu consigo. Se você não tem essa determinação, não vai em frente. E a cereja do bolo é você dizer para você: eu mereço. Você é merecedor das melhores coisas que tem na vida.
Basta você trabalhar para isso e não esmorecer. Tenha interesse verdadeiro no seu propósito e vá atrás dele. Pois bem, eu queria porque eu queria. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que estava no alto, né? Eu estava ali na 9 de julho, falei, tá no alto, tem algum lugar. Parei nos Estados Unidos, numa padaria que hoje fica aberta 24 horas, esquina Codocq Lobo. Era uma mercearia, basicamente, ali, não era uma padaria, do jeito que é hoje. Comprei uma ficha telefônica, parei no orelhão, porque eu ouvi o telefone da rádio, que era 284-6774. Liguei. Aí você fica imaginando, como que você ligou? Liguei do orelhão para a rádio, no telefone de ouvinte, que está sempre ocupado. Está sempre ocupado. E não é que atenderam. A Dulce, que era secretária na época, atendeu. E aí eu perguntei o endereço. Ela me falou, eu anotei e corri para lá. Avenida Paulista, 1294, 15º andar. Eu cheguei na última hora do último dia do teste da Rádio Cidade. Fiz o primeiro teste, achando e acreditando que eu merecia isso e eu queria. E meu pai não sabia. Ninguém sabia. Fiquei quieto. Alguns dias depois, recebo um telefonema da Dulce dizendo que fui aprovado na primeira fase da Rádio Cidade. 100 candidatos. Dos 140, só 100 passaram. Eu estava no meio e nunca tinha trabalhado nem entrado no estúdio de rádio. Pois bem, dias depois, ela me avisa, porque aí eu fui fazer o segundo teste, né? Que era o teste de voz, para saber se era uma gralha, se era um homem, o que era, né? Cara, fiz na boa, tranquilo. Lembra, minhas colegas de trabalho? Ser natural. Fiz do jeito que eu era, porque eles estavam em busca de um comunicador que fosse o perfil de um ouvinte, só que trabalhado, só que lapidado. Fiz o segundo teste, passei e fui para a entrevista no terceiro teste com somente mais 6. Eu e mais 5. E passei. Era a folga da folga. Folga de um folgador. Folgador era aquele que trabalhava só no final de semana para cobrir o horário do titular que fica a semana inteira. Imediatamente o Flávio Ascar entrou, também já afinado Flávio Ascar, entrou nessa vaga. E eu fiquei aguardando a minha vaga. Fui aprovado em abril de 80 e entrei no ar em 3 de outubro de 1980, exatamente há 40 anos e um mês atrás. Legal, bom. Entrei no ar na Rádio Cidade, estreiei na Rádio Cidade. Nesse período todo, de abril até outubro, eu fui treinando, né? Porque eu não sabia mexer naquela mesa especificamente, eu não sabia muita coisa de texto e tudo. Cara, tive ótimos professores. E principalmente o master finado Carlos Tausen. Ele que montou a Turma da Cidade em 77 no Rio, 79 em Porto Alegre e em São Paulo. Ele montou o Transamérica, depois montou a Rádio Cidade em 80. Cara, fui aprendendo, trocando pneu com carro andando. Lá eu fiquei 10 anos na Rádio Cidade. Eu construí a minha fama, eu construí o meu castelo, eu construí meu conhecimento de comunicação e rádio, eu fiz faculdade de jornalismo enquanto fazia a Rádio Cidade. Lá eu aprendi muito de comunicação, de lá eu fui para televisão, e aí foi, cara. Aí foi. Aí o barco foi. Eu ia te perguntar exatamente o seguinte, porque assim, vamos lá, eu vivi esses anos 80, minha infância, início da minha adolescência, ouvindo muita rádio, né? Uhum. E existe aquela curiosidade natural, fala assim, poxa, como será aquele locutor? Porque nem sempre, quando às vezes você conhece uma pessoa, você não faz ideia, você não consegue associar imagem com voz, né? Exatamente. Querendo ou não, Bob, você é uma das pessoas que mais fez propagandas no Brasil, né? Sim. Como é que... Eu acredito que eu sou recordista, mas como eu não posso colocar no livro dos recordes, porque é segredo industrial, eu até pedi na época para saber o número. Mas aí eu fiz as minhas contas. Pelo tanto que eu estava gravando, o que eu já tinha no meu arquivo, né? Porque eu recebia o texto, gravava, eu tinha um número, né? Cada job tinha um número. Então, no ano tal, eu gravei tanto, do número tal ao número tal.
Soma, deu a conta de 85 mil comerciais. Então, aí eu ia complementar o seguinte: essa demanda veio para você ou você que foi atrás? Não, aí que tá. Como que isso se movimenta, né? No momento que você está no rádio, existem algumas oportunidades que vão aparecendo porque o mercado precisa de uma pessoa que tenha esta habilidade de falar com desenvoltura e tudo mais. Você tem os atores, você tem os atores de comerciais, você tem os modelos, você tem os figurantes, você tem as pessoas. Mas em determinada situação, e se eu pegar um cara que fala muito bem e a imagem dele ainda é muito boa? Vantagem. Obviamente que dos meus colegas, sinto muito dizer, mas dos meus colegas, não eram todos que tinham a aparência a ponto de aparecer na televisão. Porque o que se exige, hoje nem tanto, né? Mas o que se exigia na década de 80 era também esta harmonia que você precisava ter. E aí fui fazendo o programa na Record. Em 1988, eu fui fazer o Shop Tour, que era um programa de televendas, porque o que procuravam também? Aparência. Segundo, voz. Terceiro, rapidez para falar. O Shop Tour foi uma coisa também inovadora, como foi a Rádio Cidade, né? Onde você precisava vender muito produto em curto espaço de tempo. O lojista comprava 1 minuto e 50 no programa. Você acha que ele queria colocar com 2 camisetas? Não, ele colocava 20, 30, o que coubesse. E toca o apresentador falar rápido. É compreensível. Não adianta só você falar rápido como o locutor do Jockey Club ou narrador de futebol. Você tem que ser compreensível. Senão você não vende. E o cliente não vendendo vai ficar pé da vida, porque na segunda-feira ele tinha que pagar o boleto, né? Ele tinha que pagar o que ele encomendou. Rodou, gravou no meio da semana, rodou no fim de semana, ele abriu a loja no domingo, porque em São Paulo não se abria a loja no domingo. E até tinha a briga do sindicato, dos comerciários. Era um negócio muito maluco na época. Só que esses lojistas que abriam a loja, porque anunciavam no Shop Tour, abriam no domingo, só eles abriam. Cara, a fila era quilométrica. Porque você tinha uma turma de fãs do Shop Tour que corria atrás de oferta. Então o cara anotava tudo, anotava o endereço, anotava a oferta e saía comprando no domingo. Então tinha ofertas assim maravilhosas, principalmente de roupa, né? No começo do Shop Tour era um negócio louco. Era fila para comprar. E essa promoção se estendia durante a semana. Se o cara teve sucesso, se deve ao preço que ele fez, excepcionalmente porque era Shop Tour, se deve à boa apresentação, à gravação, à performance do apresentador, o preço que ele colocou, o atendimento que ele deu, a localização. Era um conjunto de coisas. Só que se ele não vendia bem, a primeira pessoa que rodava na história era o apresentador, né? Não apresentou direito. Aí o cara, não, eu quero com esse, eu quero com aquele, porque vendeu bem, não vendeu com esse. Sempre tinha, né? E caía nas nossas costas, nós apresentadores do Shop Tour. A Shop Tour, para mim, foi um dos primeiros ensaios de e-commerce, porque aquilo que realmente era uma vivência absurda, né? Que depois se aprimorou nas vendas online. Mas a gente vai chegar lá ainda. Vamos voltar especificamente ao que você estava falando, do seu convite com a Record. Esse convite você falou que você fez a voz padrão, mas logo em seguida você assumiu algum programa já ou não? Em 90 mesmo? Ou não? Não, em 90, quando eu entrei para fazer chamada na TV Record, eu fui convivendo com as pessoas e fazendo chamadas. O finado também, Eduardo Lafon, era quem dirigia a parte artística da Record. E a gente se conhecia, era um cara muito bacana, a gente se cruzava, conversava bastante. E abriu a oportunidade de eu apresentar o jornal da Record local às 7 da noite e depois tinha a segunda edição às 11 da noite, 10h30 da noite. E aí eu fazia chamada e também apresentava esses 2 jornais. O Carlinhos Oliveira dividia comigo o Jornal das 7. Então tinha o segmento SP e depois vinha o Jornal da Record Nacional, né?
tinha a Cátia Maranhão, lembra disso? Claro. Teve Osmar Santos no esporte nessa época. Foi bem bacana essa época, né? Então eu apresentava o segmento SP, junto com Carlinhos Oliveira, e depois entrava o Nacional. E fui fazendo isso. Depois parei de fazer, saí da Record, saí da chamada e saí do jornal. As mudanças que aconteciam assim do dia para a noite, né? Era uma coisa louca. Hoje você tá, amanhã você não tá. É uma coisa que não tem explicação. Não tem explicação. Você não sabe. Um dia você tá, um dia você não tá. Não tem tá indo, tá. Ó, o gato subiu no telhado, não tem essa. É papum, acabou. E não te explicam por quê. O enigma, a falar em enigma, durante a minha estada na Rádio Cidade, 1982, 83, eu fui fazer 4 programas na TV Cultura, um programa chamado Enigma, que era apresentado pelo Cassiano. Cassiano Ricardo, espetacular. Cassiano Ricardo, agora que eu lembrei disso. E aí a Cultura me chamou, eu apresentei, era Cornélia, o nome da apresentadora, linda, mulher linda, maravilhosa. E foi no Carnaval. Eu apareci, eu tenho até isso no YouTube, é muito engraçado, porque eu fiz o fim de semana, era um programa baseado, para quem não sabe, o Enigma, era um programa baseado em... Hoje a gente teve até um filme que foi depois, que foi Os Caçadores da Arca Perdida, né? Indiana Jones é a inspiração do Enigma. Eu não lembro quem veio antes, mas eu sei que era aquilo, né? Passava no Egito, e eram turmas de escola, tinha que descobrir o enigma. Muito bacana mesmo. Eu fui fazer 4 programas lá no lugar do Cassiano. E foi muito bacana isso, porque foi no Carnaval e eu fui de Drácula. E a minha companheira, eu não lembro a fantasia dela. Acho que ela estava de Cleópatra, um negócio assim. Mas eu parecia o ex-presidente da República, o vampiro. Estava muito parecido, foi muito engraçado. E foi uma performance muito interessante, né? Porque você vai fazendo coisa. Logo em 80, quando eu entrei na Rádio Cidade, eu fiz muito desfile de moda. Apresentava desfile de moda na Fenite. Foi muito bacana isso. Então, eu voltei no tempo, né, recordando essas coisas, né? Foi muito bacana. Então, voltando lá, Rede Record. Saí da Rede Record, 1992, continuei na Rádio América, aí fui fazendo outras coisas, aí voltei a fazer Shop Tour também, fiz mais um tempo de Shop Tour, aí fiz Pão de Açúcar, apresentando comerciais do Pão de Açúcar, eu fiz Marabras. Aí, depois disso, eu fui fazer, em 99, eu fui fazer o Fala Brasil na Rede Record. Aí o bicho comeu. Meu amigo, fazer programa jornalístico, ao vivo, sem matéria no ar. Você não tinha texto nenhum. Eu chamava os VTs, mas tudo que a gente comentava era a gente botando a cara para bater. Era da cachola. Foi bem a transição, né? Que a Record estava crescendo muito nessa época. Muito. E esse programa, lembrando isso, foi muito importante. Era mais um programa inovador. Era mais uma coisa nova que eu estava fazendo parte. E foi o Eduardo Lafon que peitou isso e tinha que fazer isso e legal. Pois bem, o Good Morning America da ABC é a fonte do Fala Brasil. Um programa com conversa, com interação, um bate-papo, que hoje, você veja, em 1999, 2000, quando nós fizemos, a Globo tinha o padrão de telejornal que estava há 30, 40 anos, 2 apresentadores, boa noite, 8 horas. Era só isso, e leitura de teleprompter. Cada um na sua, não tinha... Parece que nem se conheciam os apresentadores, né? Depois que nós começamos o Fala Brasil, chacoalhou a televisão. Chacoalhou. Hoje, como é que é telejornal? É o Bocardi comentando e chamando o WhatsApp das pessoas e fazendo comentário, entra comendo bolacha, sabe? Na época... Eu lembro do que aconteceu no SPTV, no Globo Esporte,
aquele apresentador, como é que é o nome dele? Sempre... Hã? Fernando Vanucci? O Vanucci foi demitido, porque quando voltou para ele... Tava comendo, exatamente, Fernando Vanucci. Comendo bolacha. Então, sabe, tempos depois, a gente tava fazendo Fala Brasil, sentado numa mesa, comendo pão de queijo. Tomando café da manhã. Quer dizer, as coisas se transformaram muito, né? Muito, 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 muito. E a gente fez com o nosso jeito, que também era bem diferente do Good Morning America, né? Porque a nossa interação era muito maior, a gente tinha merchandising, a gente sentava na mesa, conversava com o repórter, brincava, tinha um repórter muito engraçado, o Rogério Castilho, ele entrou quase no Rio Tietê, entrou no rio com bota, com capa, todo paramentado, porque a água poluída demais, uma coisa com o corpo de bombeiros, era um jornal. E isso deu uma audiência para a Record, ela chegou a bater a Globo de manhã. Foi uma mudança enorme. Mas a política de dentro da Record, por conta daquele senador que tá preso ainda, Luiz Estevão, né? Teve uma treta lá, a Rosana falou alguma coisa do Luiz Estevão, mas tinha alguém com o rabo preso com o Luiz Estevão, né? Puf, demitiram a gente. Demitiram, pegaram os 2 apresentadores que estavam lá no outro jornal, sobe para amanhã, tá, é assim, do dia para a noite, né? Muita politicagem. Também, né? Hã? Ele era dirigente de futebol também, né? Se eu não me engano, acho que ele era o diretor ou dono do Brasiliense, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Bom, de qualquer maneira, essa política toda detonou e a gente saiu, né? Isso foi em 2000. Mas não deu uma semana. Eu recebo um convite para fazer teste para Casas Bahia. Cara, foi um negócio muito louco naquela época. Fui lá, fiz o teste. Eu quero, eu posso, eu consigo porque eu mereço, né? Para fazer um contrato com Casas Bahia para apresentar comercial e fazer locução de carro de som, spot e as ofertas, né? Fui o 13º, 13, a fazer o teste, o último. E eu fiz o teste do jeito que eu queria. Com linguagem de rádio, com linguagem de Shop Tour, com linguagem de Fala Brasil, e foi esse teste que deu certo. Não que o diretor pediu, Eduardo, se não me engano o nome dele. Não foi, então, gostaram, o cliente gostou, e vamos lá. 16 anos eu fiquei na Casas Bahia. Fez toda a diferença. Projeto inovador, porque saiu de uma house, a Interjob, e foi para Yang, do publicitário, esqueci o nome dele, que fez o chefe, você vai embora, aquele programa lá. Justus. Justus. Aí nós fizemos um varejo diferente, né? Isso. Que é aquela coisa, você tem que comprar só amanhã, você vai, mas só até sábado. Então ficou todo esse mote, essas coisas todas, e eu criando diversos personagens com a voz. Isso que foi muito interessante, né? Que você tinha uma locução hard sell, você não pode perder, refrigerador, era um negócio rápido, corrido para cima, e tinha também aquela coisa da notícia, refrigerador Brastemp, só amanhã. Então você ia criando, conforme o cliente precisava, você ia criando essas situações, esses personagens, né? E foram 16 anos trabalhando para eles e fazendo tudo isso. Óbvio que eu não quis fazer contrato com nenhuma outra empresa, porque eu era a voz padrão da Casas Bahia. O que isso ajuda, o que isso atrapalha? Eu acho que sempre ajuda você ficar linkado a uma marca boa. Sim. Isso eleva o padrão, eleva a tua qualidade de trabalho. E é bom para o cliente, porque a tua voz só vai estar com ele, não vai estar com o outro. Então não mistura as coisas, né? Isso é muito importante, você trabalhar dessa forma. Foi muito, muito, muito legal essa trajetória, aprendi demais. No decorrer do trabalho com Casas Bahia, eu comecei a fazer um outro trabalho de mestre de cerimônias, na verdade, mestre sem cerimônias, sendo mediador, apresentador, um apresentador completamente diferente do que o mercado precisava. E interagindo com palestrante e tudo mais, e acabei me tornando um palestrante de comunicação. Tem palestra que é Quem Fala Bem Vende Mais, e o livro que você vai ter em breve, Quem Fala Bem Vende Mais. Isso aí. E Bob, olha, veja só,
você tem uma carreira completa, vamos dizer assim, de 40 anos de total ligação com a imprensa, né? Rádio, TV, e você chegou agora nessa veia empreendedora da comunicação, de mentoria, de palestras, né? E comunicação realmente é tudo. Tudo. Na sua opinião, o que veja só, as empresas falam muito hoje a expressão experiência do cliente, né? Eu ainda trabalhando muitos anos com o relacionamento do cliente, eu ainda acho que as empresas ainda vendem muito a expressão experiência, mas na prática falta ainda atender o cliente como ele deveria, né? Como que você aborda isso nas suas palestras, nos seus eventos, principalmente nos eventos ligados a vendas? Quando eu estou fazendo palestra de vendas, falando para vendedores, para gerentes, diretores, o público que está lá, para me ouvir sobre comunicação, eu vou falar de comunicação para vendas e atendimento. Então, em primeiro lugar, todo mundo sabe que está sentado para isso. Eu não estou vendendo outra coisa a não ser isso, especificamente. Então, o cara está preparado para ouvir isso. Quais são os segredos, quais são os passos, quais são as técnicas, qual que é o caminho para ter mais sucesso, melhor performance, mais resultado a partir da comunicação. Se você trabalha em vendas, se você tem atendimento dentro do seu trabalho. Vendendo produto, vendendo serviço, vendendo imagem, vendendo consultoria, o que quer que você faça, é uma venda. A venda, ela acontece às vezes com troca de dinheiro, alguém paga para ter esse produto que você tem para oferecer, ou você está vendendo uma capacidade, uma competência e você vai alavancando tua carreira. O networking bem feito é uma venda. Você se vende para outra pessoa para conseguir alguma, entre aspas, vantagem. Por exemplo, eu não vou conversar numa roda de amigos com a pessoa porque eu não quero conversar com ela, eu estou vendo que eu crio uma antipatia, eu não sei porquê. Só que aquela pessoa pode ser a grande chance da sua vida. Que chance? Ele pode ser um grande recrutador, ele pode ser um diretor que está procurando pessoas com o seu conhecimento, com as suas competências, mas você não foi fazer o networking. Ou seja, você não usou a comunicação adequadamente. Você só foi conversar com as pessoas que você se identifica. Ah, aquele cara, ele gosta de futebol, vou colar nele, vou conversar com ele. Ok. Quanto aquele assunto de futebol rendeu no final do mês? Aquele assunto pagou teu boleto? O carnê da Casas Bahia? Não. Então você tem que vencer algumas etapas que você cria como crença. Não, eu não converso com esse, eu não converso com aquele, eu só falo disso, eu só falo daquilo, eu só me interesso por determinadas coisas. Existe uma grande limitação das pessoas e por isso, quando você fala de experiência do cliente, o cliente vai encontrar pessoas desinteressadas. Perfeito. O seu funcionário, ou entre aspas, colaborador, que não colabora. Então ele não é nem funcionário, porque ele não funciona. Ele é só um trabalhador. Então, para você transformar ele num funcionário, num colaborador, ele precisa ter interesse no que ele faz. Porque o teu cliente, quando entra, ele vai encontrar pessoas interessadas nele, cliente. Consequentemente, virá deste vendedor, deste atendente, tudo de bom no relacionamento com o seu cliente. Mas se você tem uma força de vendas que não tem interesse, ele trabalha pelo dinheiro, ele trabalha para pagar cartão, ele trabalha para pagar carnê, ele trabalha para pagar conta. Ou seja, ele não vive, ele trabalha para pagar conta. Ele não vive para viver, ele não trabalha para viver, ele vive para trabalhar. Então, existem problemas culturais, sim, que eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar para pagar conta. Eu vou casar para ter filho. São coisas limitantes, não é assim a vida. Não é assim, não deve ser assim. Você quer progresso? Primeiro identifica seu propósito, identifica suas metas, identifica seus sonhos. A partir daí,
você vai perceber, então, para realizar minha meta, meu projeto de vida, meus sonhos, eu tenho que me interessar por isso, por aquilo e principalmente por uma rotina, por um caminho. Isso, entendeu? Entendeu? Legal. Então você consegue chegar. Mas se a pessoa que você colocou na linha de frente da tua empresa está lá defendendo a tua empresa, porque é a primeira pessoa que o cliente encontra. Essa pessoa não corta a unha, essa pessoa não cuida dos dentes, essa pessoa tem uma roupa que para ela é legal, mas ela parece mais um colchão amarrado. Então, peraí, a linha de frente já está com problema. Você tem lá um atendente que o rapaz está trabalhando com fone de ouvido, ouvindo música. Ou seja, ele não tem interesse em quem está entrando na loja. Ele tem interesse nele, na música, no fone, no mundinho dele. Então o problema, você pode dar quanto treinamento você quiser. Você pode pagar. É vela boa para defunto ruim. Esse é o problema. Então você tem que identificar se a tua força de trabalho tem pessoas interessadas. Invista nelas. Então, quando eu vou na palestra para falar de comunicação, a primeira coisa é a pessoa se comunicar com ela mesma para entender o que ela faz nessa bagaça de vida. Ou seja, propósito. Eu sempre pergunto, para que você faz o que você faz? Quando a resposta é muito difícil para a pessoa, ela não consegue chegar a um objetivo concreto disso, esquece. A pessoa não tem propósito. Ela acorda para pagar carnê. Então é um Walking Dead. Ela acorda, vive mal e porcamente, dorme, acorda, vive mal e porcamente. Então não é uma pessoa que está vivendo a vida. Ela não constrói nada, ela não ajuda ninguém, ela espera que o mundo acabe em barranco para morrer encostada, ela espera que alguém venha ajudar. Então é aquela coisa da cultura brasileira. Ai, o Jeca Tatu. Sim, fazendo um paralelo que você está falando, Bob, assim, o próprio projeto aqui, o Vida e Performance, ele nasceu de uma vontade de fazer uma atividade extra ao meu trabalho do dia a dia, né? Que eu sempre fui empenhado nas empresas, né? E assim, poder levar, mesmo que de forma bem humilde, né, as pessoas aí, algum tipo de informação com gente interessante, eu acho que esse já é um propósito, é um significado, né? A gente sem dúvida fazer algo diferente em nossas vidas, né? Porque assim, se você liga lá o piloto automático, você vai chegar lá na frente e falar assim, poxa, poderia ter feito algo diferente e não fiz, ficou só no ensaio. Então fica um convite, eu estou aproveitando a deixa que você deu para fazer um convite para as pessoas, assim, façam os seus projetos pessoais também acontecerem, porque a vida, assim, vida e performance, inclusive, é o conceito geral das coisas, é o conceito amplo da vida, né? E, Bob, olha, antes de a gente chegar aqui para o final da nossa conversa, eu queria fazer um bate-bola rapidinho com você de algumas coisas que eu tenho, tá? Então, vamos lá. Período Rádio Cidade. Qual foi a música mais tocada nos anos 80? Foi You Are The World? Foi. Foi, né? Sem dúvida, foi. Era o que você mais apresentava. Vai dar uma naquele período, você não pode colocar nos 10 anos qual foi a mais tocada, porque até hoje, algumas músicas tocam demais, como Please Don't Go, do Casey and the Sunshine Band. Tem uma série de Gregory Abbott, Shake You Down, sabe? Tem um monte de coisa que tocava na época e continua tocando, porque eu continuo tendo programa, né? Em rádio. Eu gravo um programa para 60 rádios chamado Cidade in Love. Esse programa é romântico, muito parecido com Love Songs, que a gente ouvia, ou Amor Sem Fim, que tinha tradução, inclusive, né, na Rádio Cidade. E era uma coisa... Isso faz um sucesso enorme nas rádios. Muda muito, porque falta essa conversa romântica com o ouvinte. E as rádios colocam à noite, é um programa noturno, né? Então, até hoje, eu toco muita música dos anos 80. Então, não dá para dizer, mas naquela época do We Are The World, meu Deus do céu! Quanto tempo uma música ficou em primeiro lugar no sucesso da cidade? Essa, sem sombra de dúvidas,
é a top, é a que mais ficou em primeiro lugar. Dá uma palhinha pra gente, como que seria o Bob Floriano apresentando We Are The World na Rádio Cidade, chamando a música. Cidade 96,9. Que bom que você está aqui. Vamos curtir aquilo que a gente mais gosta, a emoção. We Are The World. Que legal, fantástico. Para mim está sendo uma nostalgia essa nossa conversa aqui, sabe? Uma nostalgia. Eu lembro das traduções, Ebony Eyes, do Rick James. Isso. Né? Enfim. O Please Don't Go, por favor, não vá. Excelente. Outra coisa, qual foi o maior perrengue que você já passou ao vivo na TV? Na TV? É. Uma risada. Piada. Você não consegue segurar. Eu e o Rafael Moreno, meu amigo, porque a Rosana Herman, ela tem um humor negro, cínica. Ela é maravilhosa, inteligente demais. Então ela mandava uma, quando a gente percebia, e ela, de boa, ela só soltava a granada sem pino e deixava explodir. Cara, era demais. No Fala Brasil ao vivo, tem que sair do ar porque tava rindo. Saía da frente da câmera, eu, o Rafael, e vamos rir. Nossa, cara, foi uma coisa assim louca. Nossa, espetacular. Um perrengue Perrengue não, vamos falar de coisa boa. Qual foi o maior volume de vendas não sei se você chegou a ter essa informação, que foi provocada por um anúncio seu no Shop Tour? Sem sombra de dúvidas, que vendia demais, fazia fila na porta, eram as jaquetas com nylon de paraquedas da California Racing, na Alameda Lorena. Espetacular. Nossa, quanta história boa, né, Bob? Isso é bom, né? Bob, olha, e antes de concluir, eu queria que você falasse brevemente um pouco aí do seu livro, onde que as pessoas se encontram nos grandes sites, nos grandes comércios eletrônicos. A primeira indicação que eu faço é no meu site, bobfloriano.com.br. Tem lá um link para você comprar direto da editora, né? E tem também na Amazon. Você pode comprar na Amazon, entrega rapidinho. Quem fala bem, vende mais com Bob Floriano. Eu não vou dar nenhum truque, não vou antecipar nada do livro, mas o livro é muito bacana. Primeiro, tem técnicas para você melhorar a comunicação, tem a minha história, que você ouviu uma parte hoje aqui, e a minha história de vida pessoal. Então, e em breve, mais um livro, né? A gente, além de ter a continuidade do trabalho do Quem Fala Bem Vende Mais, depois que eu saí da Rádio Cidade, né? Tem muita coisa que rolou depois disso. Hoje, eu sou a voz padrão dos supermercados Dia. Então, agora a gente já tem um trabalho longo pela frente, uma nova imagem do Dia. É um grupo estrangeiro, são muitas lojas, são aproximadamente 400 lojas no Brasil. Então, a gente tem muita coisa, a gente vai ampliar bastante. E virá outro livro interessante, que é Como Acabar com a Mágoa. Bob, muito obrigado pela sua presença aqui no Vida e Performance. Um grande abraço e sigam o Bob aí nas redes sociais. @BobFloriano mesmo? Isso. @BobFloriano. Sigam lá no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn, que, aliás, foi a plataforma que a gente começou a conversar, né, Bob? Exatamente. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço.